investigar um assunto. Claro que existe um componente de vaidade, talvez, atrás. Qual ser humano não é vaidoso? Qual profissional não gosta de ter o seu reconhecimento por um bom trabalho? O médico é assim, o advogado é assim, o engenheiro é assim. Por que seria diferente com o jornalista? De ter aquela ambição de fazer um grande trabalho jornalístico, de fazer uma grande investigação e depois dizer, puxa, eu contribuí para mudar isso para melhor. Nós temos um grande clássico lá no Paraná, uma série de reportagens produzida em conjunto por uma equipe do meu jornal e da TV, que faz parte do grupo, chamado Diários Secretos. A economia que aquela reportagem, que levou 2 anos para ser produzida, que isso produziu nos cofres públicos do Estado, depois de comprovar que 200 milhões haviam sido desviados, e esse dinheiro começa a ser restituído aos cofres públicos do Paraná, e quanto deixou de ser desviado depois dessa reportagem, é uma coisa que não dá para medir. O ganho social disso é imensurável. E não seria possível se não houvessem jornalistas dispostos a ir a campo, a doar o seu tempo, que poderia estar com a família, enfim, em geral, se não houvesse jornalistas com esse desprendimento para ir a campo. E se não houvesse uma liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Bom, eu acabei falando um pouco demais. Obrigado pela atenção aí toda. Obrigado, Mauri. Obrigado pelo desabafo, em última análise, né? Como acho que porta-voz de todos nós, jornalistas. E uma coisa assim é muito clara, né? A democracia não existe sem liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não existe sem proteção ao jornalismo e ao jornalista. Então, cada vez que se agride, né, que se ofende um jornalista, um veículo, de alguma forma, está se ofendendo, em última análise, né, os princípios democráticos de qualquer sociedade, de qualquer parte do mundo. Então, acho que a agressão ao jornalista é uma agressão à sociedade, não é só ao indivíduo, né, que está ali. E pouca gente sabe disso, parece que a gente ficou ouvindo histórias do México, histórias, né, do que ocorre na Somália, do que ocorre enfim, no Oriente Médio, na Síria, só que aqui no Brasil mata-se com muito mais frequência do que a gente está habituado, jornalista. O Brasil, segundo o Centro de Proteção ao Jornalismo, aos jornalistas, o CPJ, é o 10º país mais perigoso do mundo para jornalistas. Tá? Então, assim, nós ranqueamos com o México em termos de risco de segurança. E aqui falo com o próprio diretor de jornalismo, com muita frequência nós removemos jornalistas nossos, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, tiramos sem até divulgar, jornalistas de circulação, mudamos, transferimos, sai de Porto Alegre, sai às vezes do Estado, diante, enfim, de ameaças, porque isto é concreto, isto não é história de ouvir falar. Né? Como o Mauri está nos dando depoimento, concreto, há poucos dias mataram um jornalista paraguaio, um radialista paraguaio, no Paraná, executado, por razões ligados ao Paraguai, mas mataram no Brasil. Né? Há poucos dias. A gente conhece mais as histórias do Tim Lopes, Santiago, etc., mas no interior do Brasil, muitos radialistas sofrem na pele, especialmente aqueles mais aguerridos. Então é um ponto. E eu queria até também contar uma... A gente não mencionou aqui tanta questão judicial, mas eu gostaria até de pedir liberdade para contar uma história de como também o segmento público, em todas as suas esferas, acaba, de uma forma ou de outra, tentando, né, impor esta intimidação, em última análise. Vocês se lembram, é uma história antiga, mas vocês se lembram dos 500 anos do descobrimento do Brasil, das comemorações. Né? Então, houve a instalação em cada capital de um relógio que era uma contagem regressiva, onde haveria shows no dia 22 de abril de 2000. Shows, apresentações, com transmissões ao vivo, etc., uma coisa festiva. No dia 22 de abril, de madrugada, o relógio que tinha sido instalado, no caso pela RBS, em Porto Alegre, sofreu um ataque. Um ataque, enfim, de vândalos, né, concatenados, organizados. Não era um protesto, era um vandalismo, um ato de vandalismo. E as nossas equipes, gravaram, filmaram, etc., oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, membros da Secretaria da Segurança e membros do governo, juntos, né, com esses vândalos, em vez de tentar impedir, estavam ali orientando, digamos assim, a destruição com coquetéis Molotov e assim por diante,
né, a destruição do relógio. Enfim, cada um tinha o direito de protestar, obviamente não de forma violenta. Foi-se perguntar ao governador de então do estado o que ele achava desse protesto, e ele manifestou a solidariedade dele aos que tinham feito a destruição. O nosso jornal fez um editorial muito crítico, obviamente, à posição do governador, e ele entrou com uma ação contra o jornal. Eu era, na época, diretor de redação, portanto, representante, editor responsável e representante legal, respondi como pessoa física, né, na condição de pessoa jurídica, a esta ação. E fui condenado a 6 meses de prisão. Então, que depois foi revertido em segunda instância, mas durante 6 meses, ou durante muitos, 2, 3 anos, eu tive que explicar aos meus filhos por que eu tinha sido condenado à prisão sem ser bandido. Uma situação muito parecida, obviamente não com essa gravidade da violência, mas também o que significa uma condenação para a prisão. Bandido é condenado à prisão, né? E eu fui condenado como editor responsável. 15 anos depois, a única punição até hoje, no caso do relógio dos 500 anos, é do representante legal da empresa vítima. Ninguém mais, né, teve sequer indiciamento, né? Então, isso mostra um pouco também assim, as distorções, né, que ocorrem em todas as esferas, né, nas esferas do executivo, do poder judiciário e também do poder legislativo e, de uma forma geral, em grande parte da sociedade, sobre a compreensão do que é, de fato, a liberdade de expressão. Eu gostaria, portanto, até para perguntar para a professora, nós temos debatido muito no âmbito da Associação Nacional de Jornais, aqui o nosso presidente, Carlos Lindenberg, a autorregulamentação. Nós entendemos que a autorregulamentação, assim como acontece no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, por meio de guias de ética, por meio de correções sistemáticas, por meio, enfim, de última análise de instrumentos de accountability ou de transparência, né, é desejável e recomendável, e a associação faz uma defesa muito forte dessa autorregulamentação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua percepção conceitual da diferença da autorregulamentação para a autocensura. Bom, o que nós temos estudado a respeito, nós temos reavaliado uma série de conceitos. Por exemplo, o de censura. Quer dizer, o que é a censura hoje, uma vez que não existem mais órgãos oficiais de censura e que os atos de censura ou de intervenção são atos individuais, públicos ou privados, indiretos, né? Existem, além de todos os processos judiciais e tal, nós sabemos que, por exemplo, as leis de incentivo à cultura, né, é que hoje decide o que é que vai a público e o que não vai. E quem vai decidir isso é, por exemplo, os departamentos de marketing das empresas, né? E, no entanto, também procedem a uma censura, né? Então, nós ficamos muito sem saber o que é censura hoje. Então, nós temos adotado o seguinte princípio: nós consideramos como censura sempre que uma autoridade, no uso dessa autoridade, de qualquer instituição ou nível que seja, usa dessa autoridade para cercear a circulação da informação. Então, sempre que se caracterizar o uso da autoridade para impedir que uma mensagem, e eu volto a dizer, eu não estou falando apenas em jornalismo, eu estou falando em expressão artística, né? Sempre que uma autoridade conseguir impedir isso, nós estamos diante de um processo censório, né? Por outro lado, nós sabemos, foi o final da minha fala inicial, que os meios digitais estão colocando desafios enormes à liberdade de expressão, né? Nós vimos nos atentados desse ano, né? Por quê? Porque nós estamos diante de um processo globalizado. Nós sabemos também que toda cultura tem seus tabus.
Quer dizer, a liberdade de expressão, como eu falei para vocês, é nova, ela está em construção e ela está em aprimoramento, né? Nós estamos construindo um espaço de liberdade de expressão que leve em consideração outros direitos dos cidadãos, das pessoas, das instituições, né? Então, nós sabemos que há um grande conflito nessa comunicação globalizada e nas diferenças culturais e de tabus que as culturas desenvolvem. Então, nós sabemos também que nós vamos ter que criar algum sistema regulatório, algum sistema de análise e de aonde todos esses anseios possam ser negociados, né? O que nós, então, concluindo, com essa percepção que nós temos hoje do que é censura e com os desafios que trazem a comunicação em rede globalizada, o que nós pensamos é que nunca qualquer sistema regulatório possa vir de cima para baixo, ou seja, da autoridade para a sociedade civil. O que é preciso é, desde o início, um processo de informação, de debate, de discussão, para que algum tipo de regulamentação que seja expressivo dos anseios da sociedade possam ser vigentes. Então, é nesse sentido que nós pensamos. Quer dizer, é preciso o debate, é preciso a discussão e é preciso a participação da sociedade civil. A propósito disso, eu pergunto ao deputado Sandro Alex, na avaliação dele, né, sobre tudo que ele mencionou no seu pronunciamento, se a sociedade já se deu conta de o que está por trás desses nomes bonitos, né, de controle social, ou de democratização, etc. A sociedade brasileira está caindo no conto do nome bonito ou, na sua opinião, está começando a ficar mais esclarecida sobre o que se esconde por trás desses sofismas aí? A população tem pleno esclarecimento, né? É claro que existe um trabalho sistemático e muito competente, como eu disse, né, para formar uma opinião. E aqui nós temos algo que é muito interessante. Aqueles que defendem a regulação, enfim, o controle, também defendem uma internet que não tenha nenhuma forma de se poder verificar, né, quem são aqueles por trás, né, de uma informação, como o jornalista colocou, né, quem são aquelas pessoas que você não conhece. Então, existe algo que é um contrassenso. No próprio marco regulatório da internet, nós tivemos a inserção ali de guardas de logs para que se aprecie numa investigação, exatamente, todos têm o direito de colocar a informação e responder por ela, como existe nos demais veículos. Aliás, quando se fala em regulação dos veículos, creem-se que não somos regulados, nós temos um setor que não é regulado. O setor mais regulado é exatamente o de comunicação, ele é regulado por um ministério, né, regulado pelo Congresso Nacional, passando pela Câmara Federal, Senado, regulado por uma agência reguladora, ou seja, a própria Anatel trabalha, e, principalmente, regulado pela sociedade diariamente, seja no controle remoto, né, seja através do acesso à internet ou na compra de um jornal, é a sociedade que acaba regulando exatamente a informação e ela consegue ponderar exatamente isso. Mas nós temos hoje um trabalho muito grande de querer colocar um exército para formar uma opinião, né? E é o trabalho que vem sendo feito, e vocês podem perceber isso na internet. Numa busca rápida, hoje, em qualquer navegador, vocês colocando as palavras regulação, ou PIG, ou controle, você chega
a um número muito elevado de menções na internet sobre A esse isso. propósito, na sua opinião, o uso de dinheiro público, oficial, portanto, recolhido dos impostos, para favorecer ou para criar e favorecer veículos alinhados, criar ou favorecer veículos alinhados a governos e punir veículos não alinhados, ou jornalistas e veículos não alinhados ao governo, isso é corrupção? Com certeza. E há esse entendimento de que é corrupção no Brasil, na sua opinião? Ela ainda é muito camuflada. Você não tem ainda uma informação concreta, né, do que realmente é um anúncio, uma propaganda, algo que torne transparente uma ação do governo, do que é um financiamento de difamação. E isso nós estamos, inclusive, debatendo na Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós temos uma audiência nesta semana que vai tratar com a Secretaria da Presidência da República para saber quais são os critérios técnicos, muito claro para a sociedade, de que forma o governo está fazendo a sua publicação, os seus anúncios, né, para que a sociedade saia ganhando com a informação e não apenas que sirva para financiar esse tipo de ataques de forma dissimulada, visando justamente agredir a um órgão ou a um profissional. É que até agora eu não vi nos tribunais de contas no Brasil, seja os estaduais, seja da União, atuar diretamente nessa fiscalização, né, do uso não técnico do dinheiro do imposto, em última análise. É uma improbidade. É uma improbidade. Né? Então é um ponto bastante relevante. Eu vejo muita gente já nas redes sociais defendendo o uso político, partidário, das verbas publicitárias. No Brasil, o dinheiro não né? pertence a pessoas, né, do Óbvio. governo, e sim à população. Mauri, deixa eu te perguntar com quem vive isso no dia a dia. Esta intimidação, essa agressão ao jornalismo, ao jornalista, na sua opinião, por autoridades de escalão inferiores, pode ocorrer ou consegue ocorrer sem alguma bênção, no mínimo extraoficial, de escalões superiores? Olha, Marcelo, eu acho que não, porque a gente já tem alguns casos no Brasil de a autoridade que se excusa, né, dizendo que não sabia de nada, enfim. No caso lá dessas ameaças que têm ocorrido lá no Paraná, é o que eu vivo mais o dia a dia, eu não diria impossível, mas diria que é muito difícil que as mais altas autoridades do Estado não tenham conhecimento do que esteja acontecendo. Porque o que a gente mostrou na série de reportagens da polícia é alguma coisa muito entranhada já, está enraizada. Aquele tipo de corrupção perpassou por vários governos, não foi por um só. Mas é impossível que os altos escalões, ou muito difícil, né, que eles não tenham conhecimento dessas irregularidades e que não tenham conhecimento também das ameaças depois. Porque foi uma causa e efeito muito rápido, um reflexo. Saiu a série de reportagens, a ameaça em seguida. Então, obviamente, das pessoas que foram expostas, né, na reportagem, e todas com farta documentação, né? Então, como eles não tinham um argumento do recurso judicial, partiram para ameaça mesmo. Então, eu acho que bastante difícil que os altos escalões dos governos não saibam o que está passando no ambiente intermediário ali. Senão seria um governo, uma casa da mãe Joana, né? Eu acho que existe conivência, sim. Sabe que nós temos uma forma não deixa de ser uma forma de autocensura. Nós temos 2 jornalistas na RBS que atuam no campo investigativo, que seguramente você conhece, que não exibem o rosto. Eles se privam. Imagina o que é viver hoje numa sociedade onde todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, viver, não escondido eventualmente, permanentemente em anonimato. Eu conheço os dois e admiro muito os dois. Então, que não deixa de ser uma forma de autocensura, em última análise, né? Porque eles se inibem de se expor publicamente por causa do risco, né? Em última análise. Então, na tua opinião, Maurício, nós vamos caminhar para uma sociedade, né, para grupos de jornalistas no Brasil, a exemplo desses 2 colegas da RBS, jornalistas sem rosto, como teve os juízes sem rosto na Colômbia ou no Peru?
Não sei, não saberia te dizer, Marcelo, mas eu acho que cada vez mais, se a coisa persistir como está, cada vez mais jornalistas vão se impor algum tipo de autocensura, ou seja, omitindo o rosto, ou a identidade, ou evitando cobrir determinados assuntos, preferir cobrir apenas banalidades, enfim. Tá dando eco. Alguma implicação isso vai ter para o ofício jornalístico. E algum reflexo negativo vai ter, tanto para o profissional quanto para a sociedade, que vai perder acesso, né, a informações relevantes, né? Quanto mais jornalistas intimidados nós tivermos, menos jornalistas dispostos a investigar determinados assuntos de interesse social nós vamos ter. Então, em última análise, quem perde é a sociedade. Eu acho que pode ser que venha a ter mesmo, se continuar essa recorrência toda de ameaças a jornalistas, muitos que vão se esconder mesmo atrás de um anonimato. Né? Recentemente até o Giovanni Grisotti fez um depoimento aqui na Câmara dos Deputados, que não foi gravado, não foi fotografado, sobre a máfia das próteses, né? Aquela reportagem que o Fantástico levou a algumas semanas atrás. Então, numa comissão aqui na Câmara, ele fez depoimento totalmente anônimo. Né? Isso é uma coisa... parece assim que é de outro país, né? Mas está acontecendo agora e aqui no Brasil essa situação. Deputado, eu gostaria de levantar com o senhor uma outra questão que está sendo debatida em todo o mundo e também aqui no Brasil, no âmbito do Palavra Aberta, no âmbito das nossas entidades de classe, que é o chamado direito ao esquecimento. Nós temos um entendimento de que o direito é a informação correta e a informação atualizada, a informação completa, sem passar uma borracha no passado por força de lei. Então, exemplo, né, e aqui tem o nosso entendimento no âmbito das entidades e dos veículos, é no sentido de que quando há uma informação incorreta, obviamente essa informação, a obrigação nossa é fazer a correção e estampar esta correção, inclusive nos arquivos digitais, de modo que quando alguém, né, recolher esta informação, acessar essa informação nos bancos digitais, a informação esteja corrigida, completa, mas não apagada. Né? Ou atualização. Ela seja atualizada com o desfecho adequado, correto, né, e que isso seja combinado dentro dos arquivos digitais, de modo que a informação, ela, como eu digo, ela seja atualizada e ela seja completa. Agora, a gente vê cada vez mais projetos no sentido de tentar passar uma borracha sobre aquilo que se publicou. Né? Tem ações específicas, começa a mencionar pelo Mauri, do desembargador do Paraná, mas também há projetos de lei. Qual é a sua avaliação sobre o chamado direito ao esquecimento? Olha, tudo o que nós estamos falando hoje aqui ainda é relativamente recente para o Brasil. Nós estamos falando de uma Constituição de 88, né, com a inclusão ali de liberdade de expressão, a professora inclusive falou, tudo isso é muito recente para todos nós, inclusive para os órgãos, para os jornalistas, ainda é recente. E mais recente ainda é a internet. Nós ainda nem regulamentamos este marco civil. Nós estamos discutindo ele, e então eu percebo que existem distinções entre os veículos com credibilidade, com história no país, e com pessoas que postam qualquer tipo de informação na rede. Isso tem que ser realmente debatido. É claro que uma informação colocada de forma prejudicial, sem nenhum compromisso com a verdade, ela também, da mesma forma que prejudica a família de um jornalista, prejudica a família de quem recebeu o impacto daquela notícia. Né? Então, é um debate que merece uma profundidade. Agora, não se pode apagar completamente, né, uma informação, de certa forma também, a palavra censura. Né? Nós estamos colocando uma censura. Eu percebo que a sociedade e todos nós devemos nos debruçar na regulamentação da lei para garantir, né, tanto para os veículos que possam contar a sua história dentro de 10, 50 ou 100 anos, né, quanto aqueles que também foram vitimizados, criminalizados pela internet, que também têm o direito, assim como é na própria imprensa, você tem o seu direito à resposta,
Nós temos que dar também a oportunidade da internet àqueles que corrijam a informação, não é? E, sendo a informação verdadeira, ela também merece entrar para a história. Então, é um debate que ainda vamos travar nessa casa e que é recente não só para o Brasil, é também para o mundo. Nós estamos numa discussão que eu estive recentemente aí na feira em Barcelona, que trata de comunicação via celular, e para eles também isso ainda é muito recente. Eles se espelham até mesmo no Brasil, no que nós estamos pensando, fazendo e escrevendo, para formularmos aí algo que seja no entendimento mundial. Mas é algo que nós temos que nos debruçar. Esse debate vai chegar. Eu gostaria de lembrar, se alguém tiver alguma questão a fazer, aos nossos debatedores aqui, pode me enviar manuscritamente aí, por favor. Eu gostaria de, a propósito também dessa questão de internet, perguntar à professora, e invadindo um pouquinho talvez o próximo painel, sobre a questão dos comentários em redes sociais. Seja nos comentários associados a notícias publicadas em veículos de comunicação, seja os comentários postados em rede, de uma forma geral, Facebook, etc. Como lida eticamente, conceitualmente, com algumas coisas que nós vemos aí que não são exatamente muito edificantes? Bom, ouvindo até os companheiros de mesa, eu queria lembrar que, com o desenvolvimento da comunicação, dos meios de comunicação, nós temos que modificar o nosso conceito de censura e de liberdade de expressão. Quer dizer, quando o conceito de liberdade de expressão foi criado na Revolução Francesa, liberdade de expressão era o indivíduo ir numa praça pública e poder criticar o monarca, né? Era isso, e sem ser guilhotinado. Com o passar do tempo é que vieram os meios de comunicação e agora a comunicação em rede. Então, nós precisamos ver que, apesar de quase todos os atos censórios serem justificados em termos éticos, porque éticos e morais, na verdade, eles são datados. E nós agora temos que nos debruçar sobre as redes de comunicação. E, então, o que a gente vê, bom, o que nós vemos no Brasil, né? O que nós estamos vendo no Brasil é um discurso de ódio. Mas eu concordo com os dois colegas que falaram sobre a questão da impunidade. Eu acho, sem ser da área do direito, eu acho que nós já temos uma legislação bastante atuante, bastante rígida, bastante atualizada e moderna. Eu acho que o que falta é realmente levar a Constituição e as leis que nós já temos a efeito, que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que falam e paguem por aquilo que fazem e pelo prejuízo que causam, né? Então, o que nós achamos é que a primeira atitude que se deve tomar não é criar mais leis ou mais órgãos de fiscalização, mas efetivamente acabar com a impunidade que existe. Agora, eu também queria dizer que o único órgão de censura internacional que existe hoje é o do Facebook. O Facebook tem um sistema de rastreamento e de fiscalização e de punidade, né, às pessoas que cometem atos ilícitos, segundo o seu código, como nenhum outro governo tem no mundo, né? Então, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto isso, quer dizer, desde a imagem, palavras, temas, são rastreados e são excluídos do Facebook. Então, eu acho que essa discussão é muito nova e muito complexa e a gente precisa se aprofundar bastante nela. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da Júlia Campos, estudante de jornalismo do CEUB, ao Mauri. O que o jornalismo e a sociedade perdem a partir do momento, Mauri, em que o jornalista sofre represálias e deixa, por um tempo, de produzir e
enfim, produzir matérias de tom investigativo, mas de interesse público. Qual a perda da sociedade, na sua opinião? Bom, é difícil você dizer exatamente o quanto a sociedade perde e o que perde, mas seguramente perde, né? Há uma perda aí. Como eu mencionei para vocês, um caso exemplar lá do Paraná, uma série de reportagens chamada Diários Secretos, que conseguiu, essa série de reportagens conseguiu estancar um duto de corrupção que por onde se esvaiu, não lembro o período exatamente agora, em torno de 200 milhões de reais. Imagine, gente, o que dá para fazer em benefício, né, de grupos sociais, enfim, com 200 milhões de reais. Não seria possível, não fosse o empenho dos jornalistas e a disposição dos veículos de imprensa, no caso o jornal e a TV, de ceder, de liberar esses profissionais, né, para montar essa equipe durante quase 2 anos. Então, aí a gente pode, em alguma medida, quantificar a perda, né, nesses valores, né, quanto que poderia, projetando futuramente, se continuasse, quanto poderia ser ainda desviado e tal. E também a censura, a partir do momento que há ameaças a jornalistas e há uma autocensura deste próprio ou de outros que tenham receio de ser ameaçados também, há uma gama de assuntos aí que poderiam ser levados à tona. Eu só posso dizer que a perda é clara. O que exatamente que se perde vai depender muito do tipo de assunto que o jornalista estaria disposto a cobrir. Porque assim, eu costumo dizer, quando eu vou nas faculdades de jornalismo falar alguma coisa, que a finalidade do jornalismo é provocar mudanças para melhor, né? Ela tem que, o trabalho de jornalista ele tem que ser importante, ele tem que importar para as pessoas, tem que produzir algum efeito na vida das pessoas, provocar alguma mudança, seja no sentido prático, seja no modo de pensar, de repente reformular pensamentos e mudar condutas que possam ser favoráveis para um convívio social, enfim, mas provocar alguma mudança, corrigir algum tipo de injustiça. E um jornalista acuado, ele não vai ter condições de fazer isso, né? E se ele notar que ele propriamente, ele diretamente não foi ofendido, não foi agredido, não foi cerceado, mas que outros colegas do entorno estão sendo, ele vai recuar. É instintivo isso. Nós somos animais, somos racionais, mas somos animais. E isso é instintivo. Todas as vezes que eu sofri ameaça, e eu já fui espancado quase à morte, já fui jogado para morrer, já tive que mudar de cidade, já tive que ficar fora do país um tempo, todas as vezes eu fiquei um bom tempo acuado, sem produzir nenhuma reportagem mais ampla, mais investigativa, enfim, porque é instintivo de proteger a si mesmo e proteger aos seus, né? Então, isso, lógico que se replica no conjunto de profissionais de imprensa quando vê que a coisa está chegando num nível de ameaça tão recorrente, sem punições. O dano para a sociedade é incalculável, né? Imagine hoje uma sociedade sem jornalistas livres, né? Sem jornalistas, sem essas grandes reportagens investigativas que a gente tem visto nas últimas décadas no Brasil ou no mundo, enfim, né? Então, imaginem, acho que dá para fazer um exercício disso, da perda, a partir do que já foi feito e tentar imaginar a sociedade sem aqueles resultados se aquela reportagem não tivesse feito. Então, é mais fácil você fazer uma projeção a partir de algo concreto que já aconteceu do que fazer suposições do que você poderia vir a perder, né? Mauri, obrigado. Nós estamos endereçando o final aqui, eu só queria encerrar com uma pergunta. A professora Maria Cristina, uma pergunta da Jade Abreu, estudante de jornalismo, que eu acho que é a pergunta de $1 bilhão desse painel aqui. Tá? Levando em conta que a censura sempre existiu no país e no mundo, é possível que algum dia ela acabe ou isso seria uma utopia?
Olha, eu acho que a utopia é a palavra ideal. Eu acredito, nós, do nosso grupo de pesquisa, acreditamos que a liberdade de expressão é um processo em construção. Por enquanto, uma utopia, algum lugar aonde nós queremos chegar. Mas eu acho que a censura, quanto mais democrática for a sociedade, quanto mais nós soubermos quem pensa diferente, quantos pensam diferente e quantos se manifestam, e os que pensam diferente tiverem oportunidade e espaço para se manifestar, mais facilmente os atos censórios poderão ser identificados e combatidos. Obrigado, professor. Eu queria lembrar que as perguntas que não puderam ser feitas aqui, eu vou remeter aos nossos convidados. Encaminhando o encerramento, só queria lembrar, assim, elencar algumas dessas censuras, né, não tão clássicas, digamos assim, como a gente viu e que foram mencionadas aqui de uma forma ou de outra neste painel. Então, rapidamente, né, para que nós tenhamos isso forte na memória. O uso de propaganda, né, de verbas publicitárias oficiais para punir a imprensa independente, ou a imprensa não alinhada, e favorecer, obviamente, os alinhados, né, os amigos do poder. Leis de restrição à publicidade, que muitas vezes, né, escondem, no fim, uma fúria regulatória e que tentam vedar, em última análise, né, a liberdade de expressão. O uso de redes sociais como um instrumento oficial de intimidação, destruição de reputação de jornalistas, como mencionado aqui na Ucrânia e no próprio Palácio do Planalto, né, recentemente. Leis que direcionam, que tentam direcionar conteúdos de meios eletrônicos, né, o chamado confisco de tempo, leis que tentam passar a borracha no passado, num vale-tudo, para um esfregão da memória, né, sem critérios claros e socialmente aceitáveis. Pressões econômicas diretas, nós vimos isso acontecendo na Venezuela, por exemplo, o governo não libera a conversão em dólares para a compra de matéria-prima, uma coisa absurda, quase medieval, que acontece em algumas regiões. Intervenções a priori de juízes sobre conteúdos que ainda poderão vir a ser divulgados. Ameaças a jornalistas, né, e a cada vez que alguém é removido de algum posto, não tenha dúvida, eu queria corroborar o que o Mauri disse, a sociedade toda perde, porque nós estamos nos impondo um silêncio. Em última análise, nós estamos impondo uma autocensura quando a gente é obrigado, se vê compelido a tirar alguém de visibilidade em razão de segurança. E, por fim, não menos relevante, né, mudanças nos marcos regulatórios que visam unicamente a pressionar, né, e intimidar veículos jornalistas não alinhados e, obviamente, favorecer mais uma vez aqueles alinhados com o poder de plantão. Aos nossos convidados, eu agradeço muito, né, assim, a qualidade do debate e convido vocês para acompanhar o próximo painel. Muito obrigado, uma salva de palmas a eles. Faz-se assim o primeiro painel da 10ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, Censura na Atualidade, do politicamente correto à intolerância. E, imediatamente, passaremos para o segundo painel desta manhã. Não. Quer que eu veja? Não.
Daremos início, então, ao nosso segundo painel, onde convidamos para compor este painel da 10ª Conferência Legislativa o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que presidirá essa sessão. Bom dia, ministro. Em alguns minutos teremos a presença da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que já está a caminho do auditório. Convido também o senhor deputado Raul Jugman, do PPS de Pernambuco. E a procuradora do Distrito Federal, doutora Roberto Fragoso Kaufmann. Cada palestrante terá 15 minutos para suas considerações iniciais e, ao final da primeira rodada, o público novamente poderá participar mandando perguntas ao mediador por escrito. Na pasta que os senhores receberam, tem os formulários que deverão ser entregues a uma de nossas recepções.